Você deve estar pensando que eu nasci vegetariana, né? Como eu já tinha dito em outro vídeo, eu gosto dos animais desde que eu era bem pequena. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu pedi pra minha mãe pra eu ser voluntária em um abrigo de animais. E aí eu comecei a ser voluntária em um abrigo que tinha na USP, que é o Patinhas Online. E aí eu ia todo final de semana pra lá. Eu chegava bem cedinho e saía no final da tarde. Aí a gente dava banho nos cachorros, medicava, socializava com eles, passeava, pintava as baias de cal. E aí eu fui indo, todo final de semana eu tava lá no Canil. E aí lá no Canil eu conheci o Leandro Ferro, que é o fundador do Odeio Rodeio e na época era do ativismo.com. E aí o Leandro fazia parte do meu grupo, porque a gente chegava no Canil, era dividido grupos pra cada um fazer uma tarefa diferente, né? E aí eu fiquei muito próxima do Leandro, a gente conversava bastante e na época ele já era vegan. E aí ele começou a conversar comigo sobre isso de eu gostar de cachorros e gatos, mas ainda me alimentar de vaca, de utilizar produtos que testam em animais. E aí eu fui pensando nisso. E aí eu cheguei em casa, na época a gente não tinha internet, assim, todos os dias, era só de final de semana, porque era de escada. E aí eu coloquei na internet direitos dos animais, algo do tipo. E aí os dois primeiros sites que eu entrei eram o Suípa, que é uma ONG do Rio de Janeiro, que é um abrigo de animais, mas eles tinham uma parte do site que eles falavam sobre direitos dos animais, e também o Tribuna Animal, que eu acho que existe até hoje também. E aí lá eu comecei a ler sobre como era feito a carne, sobre carrocinha, sobre vários temas ligados aos direitos dos animais. E aí logo depois eu assisti o documentário A Carne é Fraca, e aí eu decidi realmente parar de comer carne. Falei pra minha mãe, pro meu pai, parei de comer carne. Minha mãe não ficou tão assustada, porque ela falou que era uma coisa provável. Ela falou que ela imaginava que isso ia acontecer algum dia pelo fato de eu gostar muito dos animais e eu me preocupar muito com eles. E aí eu parei de comer carne. Fiquei muito feliz, ia pra escola e ficava falando pra todo mundo, imprimia cartaz de coisa falando de maus tratos, colava na escola, virei uma mini ativista. O primeiro livro que eu li sobre direitos dos animais foi o Libertação Animal, do Peter Singer, e hoje em dia eu tenho umas contradições a esse livro, por ele ser um escritor e um ativista bem-estarista, mas aquele livro foi muito importante para mim porque ele me introduziu muito bem nas coisas que aconteciam com os animais, tanto na alimentação, nos estudos, no entretenimento. Eu não tinha ainda tido contato com aquelas informações, então esse livro foi muito importante para mim no começo. Eu comecei cada vez mais me envolver e querer participar de atos, manifestações, conhecer ONGs de direitos dos animais. Eu comecei a ir em manifestação. Antes eu não podia andar sozinha nessa época, eu levava meu pai para panfletar junto comigo. E a primeira manifestação que eu fui foi uma manifestação contra a Santa Casa, porque eles faziam testes em animais lá, em cachorros. E o pessoal que morava em volta da Santa Casa acabava ouvindo os cachorros, então essa era uma manifestação contra os testes em animais feitos na Santa Casa. E quando eu fui na manifestação, eu fiquei muito emocionada, tipo, eu chorava e eu via que, tipo, eu queria fazer parte daquilo, que eu tava certa. Na escola eu era, tipo, patinho feio, porque todo mundo me achava fora do padrão ali da escola, né? E aí eu conheci um amigo que era Rastafari na época, ele era skatista e era vegetariano, e também mais dois amigos que eram vegetarianos. E aí eu conheci esse pessoal e foi muito bom pra mim, porque eles começaram a contar as experiências deles, que eu não tinha muito contato com o pessoal vegetariano. E eles me apresentaram um lugar que tinha na Galeria do Rock, que chamava Vegan Pride. E na Vegan Pride vendia camiseta sobre o tema de direitos animais, vendia bottom, vendia comida, várias coisas. E aí eu comecei a morar nessa loja. Todo final de semana eu ia lá e gostava de ficar lá naquele ambiente, de ver as revistas que tinha da LF, várias coisas. Eu acabei conhecendo um lugar que tinha em Pinheiros, que acontecia toda última quinta-feira do mês, que chamava Rango Vegano. E naquela época eu tinha já 14, 15 anos, mais ou menos isso.
E aí eu sempre ia nesse rango vegano e era muito legal, porque eles ensinavam, era o Diogo e a Luísa que foi quem começou a fazer o Bazar Vegano em São Paulo, Luísa Pereira, e era muito legal o trabalho que eles tinham lá, porque eles mostravam documentários, ensinavam a gente a fazer algumas comidas e tinha bastante debate. Eu assisti vários documentários lá. E foi quando lançou o Earthlings, né? O Terráqueos. E aí foi passado lá. E era uma televisão bem pequenininha assim, ficava no canto da sala e tipo a sala tava cheia, tinha sei lá umas 30 pessoas e a gente começou a assistir o Terráqueo, nem dava pra ler a legenda, eu não entendi inglês, então não tava nem sabendo o que tava acontecendo, só pela imagem mesmo. E foi um choque pra mim quando eu vi aquelas imagens. Vi o primeiro capítulo só, que se não me engano é sobre animais de criação, né, os pets. E eu fiquei muito chocada, me deu tipo uma crise de pânico, eu fiquei muito emocionada. E aí eu fui embora, nem consegui assistir. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, não vou comer mais nada de origem animal. Porque eu achava que eu sendo vegetariana, eu tava ajudando os animais, tava fazendo o máximo. Mas aí depois eu vi que não, né? Porque a indústria dos ovos também é muito cruel, a indústria do leite, os produtos que testam em animais. Então eu pensei que se eu quisesse ajudar mesmo os animais, eu teria que ser vegan. Ou então não faria sentido eu continuar sendo vegetariana. Então foi aí que eu decidi parar de comer tudo mesmo de origem animal. Os produtos testados, quando eu já era vegetariana, eu já ficava atenta a isso. E aí quando eu me tornei vegan, minha mãe meio que ficou doida assim, ai meu Deus, você vai precisar ir no nutricionista agora, porque eu não sei fazer suas comidas, sendo que ela sempre fez, tipo legumes, ela sempre cozinhou super bem. E aí ela me levou no nutricionista. E aí a nutricionista fez uma apostila de receitas pra minha mãe. Ela foi super receptiva comigo, pediu os exames e falou pra minha mãe ficar tranquila, que se eu me alimentasse direitinho tava tudo certo, não teria o menor problema. E aí minha mãe ficou a louca do veganismo, ficava procurando receitas diferentes, um dia ela fazia hambúrguer, outro dia ela fazia nuggets, ela inventava várias coisas pra eu comer. E quando eu virei vegan, que foi em 2005, eu tinha 15 anos, não tinha o que tem hoje pra comer. A gente não tinha leite condensado, não tinha doce de leite, eu tomava leite um pozinho da Mãe Terra, era horrível, tinha gosto de terra mesmo. E nessa época que não tinha tantos industrializados veganos, eu acho que era a época que eu me alimentava melhor, porque eu não comia tanto industrializado, então eu optava por coisas mais naturais. Eu ia pra escola, eu levava tipo cookie e fruta, suco, isso que eu levava, porque eu não sabia de outras coisas que tinha vegan. E aí depois começou a surgiu glutadela, aí surgiu depois bife de soja, a gente foi comemorando cada ganho assim de produto. Hoje em dia tem bastante coisa, né, vegan. Qualquer lugar que você vá, assim, eu digo assim, nas grandes capitais, né, você encontra coisa vegan pra comer. Só que ao mesmo tempo, por mais que tenha muitas coisas em si industrializadas, a gente tem que questionar esse consumo, né, porque acaba sendo um nicho do mercado o veganismo, e o veganismo não é pra isso, não luta pra isso, né, a gente luta pela libertação animal e humana. Eu entendo a felicidade das pessoas em ter tantas coisas vegan hoje em dia, vários produtos, e a gente poder consumir ainda mais coisas, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada e pensando que o veganismo pode se tornar mais um nicho do mercado e a gente esquecer a parte ética e política do veganismo, né? Que é a gente deixar cada vez mais de consumir esses industrializados e optar por uma vida mais simples, consumir coisas mais naturais, né? Ainda mais pela nossa saúde, né? Porque todos os remédios são testados em animais, então se você não cuida bem da sua saúde, você vai precisar um dia tomar remédio e aí você vai acabar tendo que contribuir para a indústria de testes em animais. Claro, eu tomo remédio, eu tenho hipotiroidismo, então eu tomo um remédio pro resto da vida, uma coisa que eu não posso deixar de tomar, mas eu acho que a gente tem que tentar diminuir o máximo. Só quando tem jeito mesmo a gente toma uma medicação, porque infelizmente ainda não chegou a esse ponto de a gente optar por remédios que não testam, porque realmente não tem. Então, por isso que a gente tem que se alimentar bem. É claro, a gente fica doente, pessoa que come carne também fica doente. As pessoas têm essa impressão de que, você tá gripada, a pessoa fala, mas tá vendo? É que você não come carne. Mas uma pessoa que come carne também fica gripada. Então eu sempre acabo optando por coisas naturais, como tomar um chá. Bem-estarismo. Você conhece esse termo?
Então, bem-estarismo é uma linha de pensamento que considera que os animais precisam ter o bem-estar. Então, por exemplo, um animal que é criado para abate. O pessoal que é bem-estarista ou quem segue o bem-estarismo acham que já que o animal vai morrer e a gente não pode fazer nada diante disso, então que ele tenha uma morte menos dolorosa, se é que isso é possível, e ele tenha uma vida menos traumática, assim. Esse é o bem-estarismo, que visa proteger o bem-estar do animal e não a vida do animal. Quando eu conheci o bem-estarismo e eu descobri que eu não encaixava, não achava certo e não concordava com o que eles pregavam, eu fiquei pensando, mas se não é esse, qual que é? E aí eu fui procurando, aí eu conheci o abolicionismo animal. E aí me indicaram um livro do Tom Regan, O Jaulas Vazias, e aí eu li esse livro. Eu achei totalmente diferente do livro do Peter Singer, porque por mais que o Peter Singer falava das crueldades que aconteciam com os animais, no final ele fala que a gente tem que agir de forma mais responsável no consumo de animais, de produtos de origem animal. Então isso eu não concordava. Ao contrário do bem-estarismo, a linha de pensamento abolicionista luta para acabar totalmente para abolir a exploração animal. Então eles não querem que os animais de granja, que os animais de abate tenham uma vida melhor. Eles querem que eles não sejam mais mortos. Então isso é o abolicionismo. Então foi isso. Foi assim que eu comecei a me interessar e a entrar nesse mundo do veganismo, dos direitos animais. E aconteceu muitas coisas. Eu entrei em vários grupos de direitos animais na época. O importante é lembrar que a gente sempre tem que estar estudando os assuntos e sempre tá tendo uma coisa nova acontecendo. A gente tem que estar sempre aberto a questionar e conversar, debater sobre. Eu vejo bastante isso em grupos do Facebook, assim. Hoje em dia tá muito difícil de debater, então eu acho que a gente tem que discutir mais os assuntos ligados aos direitos animais, a libertação animal e humana, porque assim a gente vai aprendendo juntos, assim. Cada um tem um ponto de vista e é importante você falar o seu, expor o que você acha e respeitar o que o outro tem pra dizer também. Então é isso, gente. Falei um pouco de mim pra vocês conhecerem a minha história. Às vezes até incentivar aí alguém que tá se tornando vegetariano agora. E se você tem alguma pergunta pra fazer pra mim, é só comentar aí embaixo, eu respondo. E é isso. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Tchau!